Olá, boa tarde a todos, bem-vindos a mais um bate-papo de opções. Estamos aqui começando o nosso papo. Hoje é segunda-feira, dia 15/10/2012, e segundas-feiras a gente fala sobre opções de nível básico, iniciante. Não significa que a gente não vai ensinar coisas legais, nem que as estratégias não funcionem, simplesmente a gente não vai explicar as coisas com tanta complexidade. Vamos tentar simplesmente usar exemplos mais simples para que a gente consiga entender, mas o tipo de conhecimento é semelhante. O TG já colocou as volatilidades lá, a gente vai comparar as volatilidades daqui a pouquinho, começar a nossa rotina tradicional de olhar um pouquinho o mercado, ver como é que estão as coisas, e depois disso a gente vai ver como é que anda a nossa operação, a operação que está montada, que a gente vem carregando, que é aquela Petro em que a gente faz a trava de baixo com o lançamento coberto, né, que é a compra do papel e uma trava de baixa levemente fora do dinheiro, e qualquer pessoa está aberto para fazer pergunta, para deixar o seu comentário, para fazer algum tipo de correção sobre algum erro eventual que a gente venha a cometer. Então vamos mudar aqui, tirar o meu rosto um pouquinho, até para facilitar aí a banda de quem está com uma internet não tão boa, e vamos começar a entender como é que estão as coisas. Muito bem, como é que estava o mercado perto do fechamento? A Petro estava custando na faixa de 22,75. Nós tivemos hoje uma notícia de Petrobras que eu acabei não tendo tempo de ir atrás para ver exatamente qual a consistência disso, mas andou circulando uma notícia de que o que está sendo produzido e o que está sendo gerado, na verdade, porque não é só produção, mas também estimando volumes e tudo mais do pré-sal, é superior àquilo que se imaginava inicialmente, e essa é uma notícia boa. Por isso que mesmo quando o mercado abriu, que o mercado estava caindo um pouco, a Petro estava subindo. Então o mercado de Petrobras, a Petrobras tem tido uma variação meio independente, meio própria, e anda tendo um resultado melhor do que o mercado nas últimas semanas. Além disso, acho que com relação ao mercado, que a gente pode comentar, acho que o que faz sentido é que aquele rompimento que se esperava não aconteceu, ou se desmontou aquela acumulação. Agora a gente voltou a acumular, depois que o mercado deu uma realizada, e hoje a gente está fechando no nível de uma pequena resistência aí, da última alta que a gente teve, né? Ou pelo menos uma parte dela. Então a gente está voltando ao nível em que o mercado pode romper para algum dos dois lados. Isso é interessante por vários motivos. Primeiro, para quem quiser fazer uma operação direcional, que é a operação mais conhecida, mais tradicional aí, de quem ainda está fazendo o treinamento no nível básico. E para quem já é um pouco mais avançado, já acompanha alguns outros tipos de estratégia, já consegue compreender isso intelectualmente, né, enxergar na cabeça essas curvas, uma estratégia interessante seria uma compra de volatilidade. Seria apostar que o mercado vai fazer, vai gerar, vai ter uma variação significativa, ou para cima ou para baixo, e que essa variação pode gerar um aumento na volatilidade, o que pode gerar um resultado positivo. Então a ideia seria ou montar uma posição direcional, apostando no mercado de alta ou de baixa, né? Aí dependendo do setup de mercado mesmo, dependendo para que lado o mercado rompa. Então, se é uma estratégia direcional e não necessariamente uma compra de volatilidade, a gente tem que esperar o mercado sinalizar para que lado que ele está rompendo para a gente entrar na estratégia, e aí a gente acaba perdendo um pedaço do movimento. Uma outra alternativa é mesmo antes do mercado se definir, enquanto ele está na acumulação, montar uma estratégia de compra de volatilidade. Pode ser ou um boi, que você vende uma opção cara, uma call cara, e compra uma quantidade de calls mais baratas em quantidade suficiente para zerar o delta. Essa é o famoso boi. Ou a gente até pode fazer alguma estratégia com put
aproveitando que parte dos alunos aí entende do assunto de put e que agora a gente tem liquidez em put, né? Na revista da Bolsa da BVMF desse mês, a revista de finanças lá deles, tem uma reportagem, uma entrevista comigo, eu não sei de que tamanho que ficou, mas essa entrevista, o repórter fez várias perguntas interessantes sobre por que eu acho que a volatilidade, a liquidez das opções de venda das puts subiu, né? E aí eu tentei lá mais ou menos criar uma relação de causa e efeito lá, interessante, acho que vai ser legal. O Ronaldo Santos está fazendo uma pergunta que é assim: como faz financiamento de opções sem ter a ação? Essa é uma boa pergunta, uma pergunta exatamente para hoje, que é de um nível um pouquinho mais iniciante. Vou tirar o meu rosto de novo, por conta da banda. Acho que a melhor maneira de fazer financiamento mesmo, né? De opções, né? Ou sem colocar o papel, então é opção contra opção, seria a famosa trava de alta. Então, vamos imaginar que você espera que o mercado tenha uma alta porque ele entrou numa tendência de alta e você acha que ele vai ter uma alta consistente que vai levar algum tempo. Então você poderia fazer o quê? Poderia fazer uma trava de alta um pouco mais consistente, com prazo um pouquinho mais longo, como é esse vencimento K, que hoje está com mais de 20 dias, está com, deixa eu ver aqui quantos dias úteis, 23 dias para o vencimento, então um pouco mais de um mês. A gente compraria a K20, teria o gasto aí do valor da compra da K20, que é R$ 3,02, então a gente compraria ela por R$ 3,02 e depois a gente venderia 1 quilo da Petro K21 por 1,96, por R$ 1,96. Legal. Então, Ronaldo e o resto da turma, vejam que a gente gastaria para fazer essa estratégia R$ 1,06. E ela é uma estratégia que, se a gente desmontasse ela no vencimento, sendo exercido nas duas pontas, ou tentando desmontar, o valor que a gente poderia receber nela é R$ 1,17. Então a gente teria 11 centavos de lucro, e 11 centavos em R$1, que é o que a gente está pagando, R$1 e pouquinho, dá 9% de ganho, uma coisa assim, se eu não me engano, né? Não, é isso mesmo. Pagamos R$1, vamos vender por R$1,10, R$1,17, teríamos 10% de ganho. Se a gente tiver com a expectativa de que o mercado vai subir rapidamente e a gente quer montar uma trava de alta, gastando menos, com potencial maior de ganho por conta do movimento direcional, o que a gente faz? Compra 1 quilo, né, a 1,96, se eu não me engano, esse é o preço que estava a opção, né? Então, espera aí para a gente confirmar. Depois a gente... É isso mesmo, a gente venderia 1 quilo da Petro K22. E a Petro K22, temos que ver se ela é torta, né, se os strikes são retos ou não. Está custando R$1,21. 1,21. Significa que a gente gastaria para montar essa trava 75 centavos, e se a gente desmontar ela e ela der exercício, se a gente realizar o lucro ou deixando as duas opções darem exercício, ou até mesmo desmontando na mão, mas recebendo o mais próximo de R$1 possível, 99 centavos, no mínimo 98 centavos, como a gente gastaria 75 centavos, esse é o custo para montar a estratégia, é de 75 centavos, se a gente conseguisse desmontar, já com custos operacionais, com a corretagem, tudo, se a gente conseguir receber uns 97 centavos, a gente teria 12 centavos, não, 75 para 97, teríamos 22 centavos, sobre 75 centavos,
dá uns 30% mais ou menos de ganho de resultado. É um ganho muito significativo e, como o próprio Ronaldo perguntou, é uma maneira da gente fazer financiamento, da gente fazer financiamento de opções utilizando só opções. O Daniel Stange, que é nosso amigo, parceiro, está sempre aí com a gente, faz um comentário, né, adicional aí a pergunta do Ronaldo. Ele diz o seguinte: Ronaldo, outra alternativa é você vender uma put. O gráfico fica igual a compra de ação e venda de uma call. Então é pura verdade, né? Se você compra uma put, principalmente uma put um pouco mais cara, se o mercado está vendido numa put, né? Você não tem o papel. Se o mercado afunda, você perde dinheiro, né? Porque você vai ser exercido. Então pode ser até uma put fora da grana, também baratinha. Se o mercado afunda, você é exercido, paga, né, pelo papel, faz a rolagem no final do vencimento e ganha algum dinheiro pela estratégia. E se o mercado sobe, aí essa put que você está vendido, ela se desvaloriza, né? Se o mercado sobe, ela se desvaloriza. Então você também ganha algum dinheiro com isso. Tomara que vocês consigam enxergar o que eu estou falando, mas é um gráfico muito parecido com um lançamento coberto. Por isso que a gente ganha na alta e perde um pouco na queda, igual, né, como se fosse uma estratégia de lançamento coberto. Muito bem, vamos dar uma avaliada no mercado rapidamente, ver como é que estão as coisas, como é que fechou a volatilidade, antes da gente ver como é que andam as opções de Petro com relação a volatilidades e tudo mais. A gente vai ver qual é a volatilidade histórica da Petro pela postagem que o TG fez no chat. Então, Petro 4, 23,20 de volatilidade, e a volatilidade média aqui no mercado está da seguinte maneira. Olha lá, Petro K21 com a volatilidade na faixa de 23%, depois a K22 na faixa dos 25%, K23 na faixa de 24%, K24, 24 mesmo, K25, 25%, e aí a gente começa a subir de novo a volatilidade. Então a volatilidade mínima na faixa de 23%, que é muito próxima da volatilidade histórica, e nas duas bandas, né, provavelmente tanto bem dentro da grana como bem fora nós já estamos vendo, né, 27% de vol e 29% de vol, e bem dentro nós não temos nenhuma opção 18, 17 postada, mas se tivéssemos, veríamos também a mesma curvatura, a volatilidade sendo maior nas pontas e mais baixa no miolo, sendo que a do miolo está aí na faixa de 23 alguma coisa de volatilidade. Isso representa, a gente, uma taxa assim, ó. Para quem financiasse a opção de 21, a taxa ao mês seria 0,92, então uma taxa bem baixa. Depois a opção de R$22, a primeira opção dentro da grana, perdão, o financiamento você teria uma taxa de 1,95, e é a última opção que tem VI. A opção de 23 já não tem mais VI e ela paga uma taxa de 3%. Então as taxas estão todas extremamente magras, gente, bem ruins, né? Por isso que eventualmente uma trava de alta daquela, né, um financiamento daquele só com opções, pode ser uma maneira da gente objetivar um resultado um pouco mais alto. O problema é que se o mercado afunda para valer, e você está fazendo uma trava de alta, se você não tiver stop, você corre o risco de perder até todo o recurso, todo o dinheiro que você investiu na estratégia. Então, o nível de risco comparativamente com o rendimento de uma estratégia de trava de alta é mais alto, mais significativo do que de uma estratégia de trava de compra de papel e venda de opção, uma vez que na compra da opção, do papel e venda de opção, você tem o papel, né? Por mais que o mercado afunde, você continua tendo o papel. Então, para quem for montar uma trava menor de baixa do que vai fazer uma trava maior de baixa, né, em termos financeiros, comparativamente entre gastar R$30 mil para fazer um financiamento através de lançamento coberto
e gastar os mesmos 30 mil reais para fazer uma trava de alta, obviamente que a taxa do lançamento coberto é 1,5%, no máximo 2%, e da trava de alta é 10%, 20%, 30%. Mas você não pode usar o mesmo recurso financeiro. Você teria que fazer uma alocação muito menor em trava de alta para justificar o risco. Tomara que vocês tenham entendido mais ou menos o que eu falei. Não temos mais nenhuma pergunta aqui. O número de pessoas acompanhando até aumentou, mas não temos mais perguntas. Então vamos agora na Petro-L. Temos que lembrar, eu tinha esquecido, né? Eu já esquecemos na quinta-feira de que na quarta o Copom baixou um pouco mais para 7,25 a taxa de juros. Então hoje a gente já fez a alteração aí em todas as taxas de juros. Para quem baixou a planilha, gente, já faz um tempinho, e a taxa de juros está em 7,50, 8%, alguma coisa assim, é só você ir lá na planilha que se chama Data. Aí você, onde está escrito Selic, você simplesmente muda a taxa para 7,25. Pode digitar na mão mesmo, que nem eu estou fazendo aqui, 7,25. Dá um Enter e a coisa funcionou aqui. A Petro-K, desculpa, a Petro-L, né? Nós vamos ver agora. As volatilidades estão da seguinte maneira: 25% para L21 e 22, 24% para L23, 24 também para L24 e aí 25 lá na ponta. Olha que coisa interessante. A gente tinha visto nas últimas 2 semanas que a volatilidade das opções mais curtas estava significativamente mais alta, pelo menos 3 ou 4% em média, mais alta do que a volatilidade das opções longas. E agora inverteu. A K está com uma vol aí na faixa de 23, 24%, e a L, se não está muito mais alta, pelo menos 2 pontos mais alto de volatilidade. Então a mais longa voltou a ter uma volatilidade um pouco mais alta. Então aquele efeito daquele vento de cauda maluco lá que faz essa distorção é só pertinho do fechamento mesmo quando acontece. A Petro-L 21, então 25 de vol, Petro-L 28, 26 de vol. A menor é a Petro-L 25, que está com 24 e 12 de vol. E as taxas estão bem melhores por conta disso mesmo, né? Quem financiar uma L21 pode conseguir uma taxa de 2,34. Quem financiar uma L22 poderia receber 3,63. E as outras opções são aquelas que não tem. Ah, desculpa, isso aqui é no período, não é ao mês. Vamos ver a taxa ao mês, gente. Esqueçam o que eu falei, por favor. Estou falando besteira. A L21 está com 1,16 de taxa só, desculpa. E a L22 com 1,8. Então não está tão melhor assim a taxa longa comparativamente com a curta. Vamos agora para a Valicá. Vamos ver como é que está. Antes disso, só vou dar uma olhadinha aqui se a gente tem mais alguma pergunta. O Ibrahim, ele tem uma pergunta aqui. Já vamos aproveitar e vamos ler. Ele diz o seguinte: Roxo, em relação às puts, o delta dela seria inverso da call? Supondo uma Petro 4, que está R$ 23, com a Petro 4 a R$ 23, o delta da Petro K22 é 90%. O delta de uma put W22 seria W24, seria os 90%? Isso mesmo, se o papel está 23, é isso mesmo. Não é exatamente igual, porque como nós já vimos, a volatilidade da opção de compra da call é um pouco mais baixa do que da opção de venda. Primeiro porque uma opção de venda sempre é mais segura, é aquela que protege para baixo, então ela costuma custar realmente um pouquinho mais caro, então a vol implícita é um pouquinho mais alta, e além disso a falta de liquidez ainda, a liquidez é menor, então faz também com que essa opção de venda também, a put tenha também um pouco mais de vol, um preço um pouco mais alto. Então provavelmente enquanto o delta da opção de compra da K22 seria um delta de 90, eventualmente o delta da 24, lá da put de 24, que não seria de 90, seria, digamos, 91, 92%, alguma coisa assim. Então percebam que a vol das opções de put são um pouco mais altas e isso faz com que o delta também seja um pouco mais alto por conta disso. O preço é mais alto, né? Então varia um pouco mais
É assim que funciona, não sei quando isso é significativo, mas é por isso que a opção não é exatamente igual. Mas em termos de, por exemplo, postar no Black-Scholes e ver qual seria o preço justo de cada uma delas, os deltas seriam semelhantes. E além disso, enquanto uma opção call tem 90 de delta, uma opção put vai ter o inverso, se for o mesmo strike. Não vai ter 10, mas vai ter uma volatilidade baixa, tipo 15, 20%, uma coisa assim. Então tudo isso é bem interessante para a gente aprender. A Vale K, eu vou aumentar um pouco o zoom aqui para a gente enxergar um pouco melhor. O papel estava trabalhando aí na faixa de uns 36,20 mais ou menos. A Vale deu uma travada aí, né? Parou de subir, de ter um desempenho melhor aí já faz um tempinho. Ela até anda apanhando da Petro nos últimos meses. Não é grande coisa, porque elas custaram durante muito tempo o mesmo preço e a Vale ainda custa quase o dobro da Petro, mas é só para a gente ter uma noção do que está acontecendo. Com relação a essa Vale K, eu vou enfiar mais os strikes dentro do dinheiro, só para a gente conseguir ter uma noção e uma curva de volatilidade um pouco mais legal, um pouco mais verdadeira, né? Então a gente pode fazer aqui, né? Vamos colar aqui e vamos colocar a Vale K32 e depois a Vale K34. São as redondas que costumam ter de fato mais liquidez, né? Então no lugar da Vale K37 vamos pôr a Vale K34. Vamos ver como é que estão os preços e as volatilidades. Um minutinho que está cotando aqui. Olha, a K32, como vocês podem ver, ela nem plotou ainda a volatilidade, não tem mais volatilidade, porque ela está muito dentro da grana, deve estar muito sem VE. Então a K32 não tem muita informação para a gente. Eu vou puxar a K33, vou ver se ela tem liquidez, se ela foi negociada e se ela tem vol, só para a gente conseguir fazer um comparativo. Olha, estamos mudando então para Vale K33, isso, está 3,42, 98% de delta, e ela está mal precificada, porque ela tinha que estar custando pelo menos uns 6 centavos a mais, para a vol dela estar aí na faixa dos 24, 25%, que é onde ela tinha que estar. A K34 também não foi bem precificada, isso é provavelmente por conta de alguma distorção, alguma coisa assim. Dali para frente a gente tem volatilidades na faixa de 23%, então eu acho que é justo a gente falar que a volatilidade média das opções de Vale, a volatilidade implícita média, está na faixa de 23%. E a volatilidade implícita da Vale, como o próprio TG postou lá no nosso chat de bate-papo, está na faixa de 25%. Então a volatilidade implícita está 2 pontos acima da volatilidade histórica. Isso não é nenhum indicativo de que o mercado vai subir ou vai cair, nem nada disso. É normal o mercado ficar oscilando próximo da média, às vezes ele está levemente acima da vol histórica, às vezes a volatilidade implícita está levemente abaixo. Como nós já falamos, o próprio Daniel Stange desenvolveu uma modelagem para criar um cálculo histórico de volatilidade que se pareça mais com a volatilidade implícita. Isso é algo fantástico, muito legal. Eu ainda não tive condição de parar para ver com profundidade essa história, mas provavelmente nessa quinta-feira ou na próxima a gente vai colocar um comentário do Daniel mostrando de onde veio a ideia do cálculo, o que ele fez, como é que foi feito. Então acho muito interessante. Então, a volatilidade implícita de Vale K está levemente abaixo da volatilidade histórica, né? A gente tem volatilidades aí de 23% em média. Vamos ver como é que estão as taxas, mas estão todas magrinhas, né? A taxa da opção de 34 está 1,06, depois a de 36 está 2,71, só que a de 36 só tem 20 centavos de VI, né? Então é muito perigosa no sentido de que ela te protege muito pouco, ela te protege 3,40% apenas, né? Qualquer chacoalhadinha que o mercado der, você vai acabar ficando 58% de delta que ela tem. Então você compra o papel e fica com 42% descoberto, né? Então é uma relação um pouco insegura, um pouco perigosa, é quase uma opção no dinheiro, né? Vamos ver se temos mais alguma pergunta.
pergunta do Ibrahim eu tentei responder, tomara que tenha me feito entender. Acho que com relação à Vale não tem muito mais do que a gente vê. Eventualmente, se alguém está comprado ou comprou o papel aí na faixa dos 36 e pouco, qual seria a opção que ele deveria vender para fazer a tal da trava de baixa? Ele poderia fazer ou venda de Vale K37 e compra de Vale K39, aí ele receberia 76 centavos e pagaria 24 centavos, o que daria 52 centavos de crédito, mas com risco de, numa alta bem acentuada, perder 1,50, que é a diferença dos 50, 52 centavos que a gente recebe para os R$2 que eventualmente a gente teria que pagar se a gente fosse exercido. E a gente poderia fazer também K37 com K38, seria 45 centavos com 76 centavos, receberíamos 31 centavos, mas aí é bem pouco. E poderíamos fazer K36 com K37, que tem R$1 também de distância, mas a gente recebe 1,24 e paga 76 centavos, então vai dar 48 centavos mais ou menos de crédito. Eu pessoalmente estou achando a mais interessante delas essa, receber próximo de 50 centavos e fazer uma trava de baixa de apenas R$1 de distância entre uma ponta e outra, K36 com K37, recebendo próximo de 50 centavos, o que é interessante. O único senão é que a Vale K36 está levemente dentro do dinheiro, né? Tá 20 centavos dentro do dinheiro, fazendo com que fique um pouco mais arriscado, a chance da gente ter que pagar para sair dessa trava fique um pouco maior. Vamos simular para a turma aí nova, né? Saber como é que faz. Então, para a gente simular a compra do papel, a gente começa colocando a quantidade do papel que a gente comprou e o preço, né? Então, vamos dizer que a gente comprou 1 ou 1 quilo de Vale, tanto faz, por R$ 36,20. Então, a gente já vai contabilizar esse resultado, como você pode ver aqui no próprio módulo de cálculo de simulação, que é toda essa área de branco aqui que vocês estão vendo, que é a área que faz os cálculos de resultado para a gente. E aí, qual que é a ideia? A ideia é vender a opção de 36, faz uma venda da mesma quantidade, 1 quilo, e aí você pode vincular essa venda ou à compra do papel, ou você pode vincular essa venda à compra da opção K37. Então você primeiro compra a K37 1 kg, aí você vai lá e aperta na aba lá, trava, põe na trava de baixo, ele vai perguntar qual é a garantia é a K37 para a venda da K36, e aí a gente receberia 48 centavos para fazer isso. Poderíamos tanto torcer para o mercado subir quanto para andar de lado, porque a gente acabou de comprar o papel, né? Qualquer coisa menor que uma queda aí de uns 50 centavos no preço do papel é lucro no bolso, né? É vantagem financeira. Desculpa, baixei aqui a planilha, vamos abrir a planilha da estratégia. Não, antes de abrir a planilha da estratégia, vamos terminar aqui a Vale e vamos mostrar o GX como está. Deixa eu só ver quanto tempo a gente tem para poder administrar bem aí o tempo. Com relação à pergunta, não temos mais nenhuma. Isso, temos mais pelo menos aí uns 4 ou 5 minutos para conversarmos, daí então para a gente fazer simulação e tudo mais. Muito bem, então com relação à Vale K nós já vimos, né? Agora vamos ver a Vale L, tá? A Vale L, ela é uma Vale de 42 dias úteis, então ela serve tanto para fazer borboleta, quanto para fazer aquelas travas de alto e de baixo um pouco mais longas, em que a taxa é um pouco melhor, ou ela serve também, que é mais longa, né, para fazer um rate ou alguma coisa assim. Ela serve. Tá certo que hoje não é muito dia de conversar sobre rate, mas de qualquer maneira ela funciona. 180% do zoom, vamos lá. Olha lá, 36,20 o papel, como a gente já havia dito, e as volatilidades bem semelhantes, né? O mínimo aí em 23 e um pouquinho, a máxima na faixa dos 25%, então tanto a Vale K quanto a Vale L estão com volatilidades próximas, muito semelhantes, todas próximas a 23,5%, 24%. Então as taxas também ao mês devem ser parecidas, mesma vol sempre significa a mesma taxa. Importante é a gente aprendendo essas relações matemáticas aí, para a gente cada vez ficar mais craque, entender cada vez mais a relação das opções. Vamos dar um zoom aqui na OGX. A OGX, ela
parecia que ia, né, a 7 e tanto, depois voltou tudo. Então vamos plotar aí, vamos começar da de 56, por exemplo. Vou colocar umas 3 opções adicionais aqui, para a gente, então, pode ser aqui vale K54, vale K56, vale K58, acho que dá. 54, vale K56 e vale K58. São as opções que a gente está adicionando aí à nossa grade. Lembrando, qualquer pessoa pode adicionar, tirar opções aí dessa planilha sem problema nenhum. E lembre-se também de testar, de ver como é que funciona o FlexScan, né? Aquela estratégia lá, aquela software de opções que é bem legal também, que a gente usa mais no bate-papo avançado, né? No dia do bate-papo avançado. A OGX K54, ela é de R$14, ela tá toda maluca, isso aqui não tá certo não. Acho que na hora que a gente plotou ela não existe, alguma coisa assim. Vamos começar na K56, não tem problema. K56 custando na faixa de 49 centavos. Ela tá tem um strike de 5,60 mesmo, com 57% de vol. Engraçado que o papel caiu agora, né, a OGX, mas a vol não caiu, né, não subiu. Interessante. A K58 está 36 centavos, ela é de 5,80, 53% de vol. A K6 está 30 centavos e ela é de R$6 mesmo. E se alguém aqui tiver vontade de fazer uma trava de baixa, porque comprou papel, o preço de custo está mais alto, ou comprou papel agora pelo preço que está mesmo, mas quer diminuir o preço de custo, fazer uma estratégia adicional, o cara pode tanto vender uma K58 e comprar uma K6, ele vai receber 16 centavos para fazer essa trava. Como ele comprou o papel por 5,70, 5,80, dá quase 3% de taxa de retorno. E ele pode fazer também a OGX 58 com 62. Ele vai comprar vai vender a K36 por 36, K58 por 36 centavos e comprar a K62 por 22 centavos e vai receber por isso então 14 centavos, não é isso? 14 centavos mais ou menos. E ele pode fazer a K56 com a K6, que é 49 centavos, com 30 centavos, dá 19 centavos de crédito. Então, a mesma lógica que a gente vem falamos em Petro, falamos em Vale, vender a primeira opção fora da grana, ou a primeira dentro, a mais próxima da grana, na verdade, e comprar a opção seguinte para proteger. Se o mercado eventualmente daquela explodida para cima, você não está travado com o papel. O papel está livre para poder subir. Então, eu acho que fazer esse tipo de estratégia, com a possibilidade de colocar no bolso 2,5%, 3%, 4% do preço do papel, diminuir isso do preço de custo, para mim, pessoalmente, faz bastante sentido. Gente, vamos agora ver a estratégia que a gente está carregando, que é aquela de Petro. A gente fez a rolagem na segunda-feira passada, vocês se lembram. A gente trouxe um resultado acumulado do mês passado, J, de R$430. E esse mês nós fizemos o quê? Nós vendemos a K23 e compramos a K24. A K23 que a gente vendeu, nós vendemos por 63 centavos e ela está custando agora 70 centavos. Então nós estamos perdendo 7 centavos nisso. E a K24, a gente vendeu essa opção por 27 centavos e agora ela está 28 centavos. Então, na trava, nós estamos perdendo alguns centavos, nós estamos perdendo 6 ou 7 centavos, mas no papel, a gente pagou no papel R$22,40 e o papel agora está custando R$22,75. Então, a gente está perdendo alguns centavos na opção, mas estamos ganhando na estratégia como um todo R$290, 29 centavos por quilo, exatamente porque estamos ganhando no papel. E é para isso que serve mesmo essa trava, para deixar o papel livre para oscilar. Vamos ver se a gente tem mais alguma pergunta. Não temos, então a gente vai encerrar por aqui, gente. Comecinho da semana, né? Estamos pegando o ritmo ainda. Acho bom não ficarmos fazendo programas tão longos, porque ninguém aguenta se concentrar mais do que 40, 50 minutos desse assunto. Depois vai ficando muito chato. Então, gente, um grande abraço para todo mundo. Muito obrigado por acompanharem o nosso chat logo aí no começo da semana. E
Amanhã eu não faço chat long and short. A gente passou para que dia? Quarta. Quarta-feira nós vamos fazer o bate-papo de long and short, porque amanhã eu tenho uma palestra numa universidade, está marcada faz um tempo, eu tenho que ir lá dar uma aula para molecada. Mas na quarta-feira a gente faz tanto o long and short quanto o bate-papo quantitativo do TG depois, né, de análise técnica, e aí na quinta a gente tem a opção avançado e assim por diante. Gente, um grande abraço para todo mundo, muito obrigado por participarem e até quarta-feira.